Bom dia! Fala, gente de sucesso! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live do Finanças para Terapeutas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Érica Bertolini, eu sou terapeuta holística e integrativa e também sou especialista em finanças. Vamos lá? Fazer uma livezinha relacionada ao post que eu fiz ontem sobre rotina, organização e como a rotina interfere diretamente no fato de você conseguir ou não ganhar dinheiro com os atendimentos, conseguir ou não viver das técnicas. Um cafezinho, né? Que essa hora da manhã precisamos de um café. Eu não sei quem aí é da turma do café, mas eu sou da turma do café. E até, sei lá, uns 7 anos atrás, eu não gostava, eu não tomava café. Que coisa, né? As coisas mudam. Hoje, começar o dia sem café é difícil. Mas vamos lá. Para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Tô ao vivo ainda aqui, mudou alguma coisa aqui. Para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não esquece de compartilhar essa live com aquele seu colega, com aquela sua amiga que está precisando dessas informações, que está precisando organizar a rotina. Como é do perfil das minhas lives, uma live bem prática, objetiva, para te ajudar mesmo a colocar em prática esse ensinamento. Não adianta você vir aqui, me acompanhar, assistir meus vídeos, né, consumir o conteúdo que eu posto, se você não colocar isso em prática. Então, vou passar aqui um conteúdo para você colocar em prática mesmo e conseguir melhorando os resultados, tá? Então, como também é de costume, vamos começar com a definição. Eu tô aqui com a minha colinha, deixa eu ajeitar ela para não ficar olhando muito para baixo aqui, né? Então, vamos começar aqui com a definição de rotina. É o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente, automaticamente. Também é uma sequência de instruções ou de etapas na realização de uma tarefa ou atividade. Sequência de instruções ou de etapas na realização de uma tarefa ou atividade. Rotina é sinônimo de hábito, né? E muitas pessoas acham muito difícil mudar os hábitos, que a maioria acaba não tendo sucesso quando tenta mudar algum hábito. Só que qual é a grande vantagem do hábito? Como eu falei aqui, na primeira definição, hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente. Quando a gente faz alguma coisa mecanicamente, a gente não gasta energia cerebral, mental, pensando sobre aquilo ou tendo que prestar ali determinada atenção especial, porque eu ainda não estou habituada. Quando você aprende a dirigir, né, que você está ali no processo de aprender a dirigir, você tem que ficar atento ali a várias sequências, né? O freio, a embreagem, o acelerador, o freio de mão, a seta, os retrovisores. No começo parece que é muita coisa. Depois vai no automático, você faz coisas que você não deveria enquanto dirige, como por exemplo, olhar o celular. Então a vantagem de você criar uma rotina, construir um hábito para fazer mecanicamente, é que você não use o seu cérebro nessas tarefas e nem em pensamentos do tipo: eu tenho tanta coisa para fazer, não consegui fazer nada. Meu dia não rendeu.
porque você não tem uma rotina construída e aí você acaba se atrapalhando. No final das contas, você passa o dia apagando mais incêndio do que realmente produzindo. Isso é resultado de uma falta de rotina, tá? Então eu quero ajudar vocês aqui a ganharem consciência de algumas questões que são mega importantes na construção de uma rotina eficiente. Não é papo de coaching, mas não adianta você acordar de manhã e ficar lá rolando o feed do celular e já incorporar isso na sua rotina. Isso não conta, tá bom? Então, uma rotina eficiente para te ajudar a resolver, desenvolver questões práticas no seu dia a dia, para que você consiga esvaziar sua mente dessas questões menos essenciais e focar na estratégia do negócio, porque aí assim você consegue viver do atendimento. Então vamos lá. Por que é importante, né? Acho que eu falei bastante aqui, mas eu vou me aprofundar um pouco nisso. Por que é importante ter uma rotina organizada? Por que é importante desenvolver novos hábitos? Porque é o seguinte, para que você consiga usar sua mente de maneira mais importante, usar sua mente para coisas realmente importantes. Eu fiz uma live há um tempo atrás em que eu explicava até, dava os dados científicos, agora eu não tenho de cor, mas tem um estudo baseado nisso, em que 90% das nossas preocupações, elas são desnecessárias. É absurdo. Desses 90%, parece que 40% referem-se a situações que a gente fica se preocupando e que jamais vão acontecer. Por que eu estou trazendo isso agora? Porque a mesma coisa acontece com a rotina. A gente se ocupa de muito mais de atividades que não vão fazer diferença nenhuma no nosso dia, no nosso resultado, na nossa vida, mas a gente fica ali apegado a umas coisas que não têm sentido. O autoconhecimento ajuda muito nesse processo também. Eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil altamente executor. Eu sou boa de pôr a mão na massa e ir lá fazer. Tanto que às vezes eu acho que eu olho o meu dia e falo, meu Deus, como eu dei conta de fazer tudo isso. Porque é meu perfil, eu me conheço. Você precisa trabalhar, eu estou me conhecendo, cada dia um pouco mais. E é importante você se trabalhar também nesse processo de se conhecer, porque se você não tem um perfil executor, como o meu, por exemplo, não adianta você ficar se culpando e nem se comparando com quem tem um perfil executor. Não adianta. Você só vai sofrer, vai se frustrar e vai falar, isso não é para mim mesmo, deixa isso para lá, porque eu não vou ficar aqui me matando, eu não consigo fazer nada. E não é essa a verdade. Mesmo que você não tenha um perfil, uma característica de pessoa executora, você consegue organizar e otimizar a sua rotina dentro do que é bacana e do que você consegue realizar para que seja mais eficiente. Querido Anderson, quanto tempo! Seja muito bem-vindo! Então você consegue organizar essa rotina de uma forma eficiente dentro do que é natural para você, não sendo uma pessoa executora. Entendeu? Então, independente de você conseguir ou não fazer várias atividades, é importante que você crie e desenvolva uma rotina mais otimizada para que você consiga esvaziar sua mente dessas questões que, no fundo, não impactam e não resolvem o nosso dia em nada e consiga usar sua mente para questões estratégicas do seu negócio, tá? Café esfriou, ninguém merece.
O segundo ponto que é bem importante. Quais são os maiores benefícios, né, de ter uma rotina organizada para que te ajude a viver dos atendimentos? Primeiro, otimização do tempo. Isso é assim, é surreal. Mesmo que você não seja uma pessoa executora, trabalhar a otimização do tempo, né? Trabalhar a rotina vai te ajudar a otimizar o tempo a ponto de que você consiga fazer mais coisas do que habitualmente você consegue, mesmo não sendo uma pessoa com perfil bom de execução. Mesmo que você seja aquele tipo de pessoa, e aqui não é uma crítica, é só para você tentar descobrir se você é ou não uma pessoa executora, porque às vezes não é só a falta de rotina, é o seu perfil mesmo. Por isso que é super importante a questão do autoconhecimento. Então, se você for aquela pessoa assim, de que tá aqui fazendo uma coisa, daqui a pouco a mente viaja numa outra coisa, e aí a hora que você volta, 5 minutos depois, eu tô exagerando, né? Você olha pro papel e você não lembra mais o que você estava fazendo direito. Você não lembra onde você parou, né? Qual era a linha de raciocínio daquele momento, para que você estava fazendo aquilo. E isso dificulta, né? Isso quebra realmente a rotina, mas é seu. Não é um defeito, é um funcionamento diferente. Então, mesmo você funcionando desse jeito mais abstrato, né? Aquele tipo de pessoa que vive lá no mundo da lua e tá tudo bem com isso, você vai conseguir desenvolver mais, você vai conseguir fazer mais atividades, mesmo que no seu tempo. Porque a hora que você desenvolve a rotina, você sabe onde você parou, por que você estava fazendo. Isso te ajuda a voltar pro mundo e descobrir o que você estava fazendo, por onde recomeçar. Então, a otimização do tempo vai ser uma coisa bem bacana. Outra coisa, reduz a procrastinação, aquela desculpinha que a gente sempre arruma, né? Para não fazer ou para ficar adiando as coisas. Quando você tem uma rotina, eu tenho aqui, vou mostrar até para vocês. Geralmente, no domingo ou na sexta-feira, dependendo de como vai ser meu final de semana, eu já tô com a agenda, tô abrindo aqui meu planner bonitão do Finanças. Ó, eu já tenho aqui, tá vendo? A minha semana desenhada, todinha. Então, o que acontece? Chega na sexta-feira ou no domingo, eu venho e já planejo a semana seguinte. E já coloco todos os compromissos e atividades que eu sei que eu vou ter, que eu vou fazer. Tanto que tem um ok aqui, ó. Eu preencho tudo de lápis, porque pode ser que mude, né, em algum momento. E quando eu faço, eu coloco um ok aqui de caneta. Mas eu ponho tudo, até treino, né, médico, atividades e reuniões aqui de trabalho, do Finanças, os atendimentos que eu faço. Vai tudo aqui pro meu planner. Então, eu já tenho, digamos, uma visão geral de como vai ser a minha semana seguinte. Isso acontece sempre na sexta ou no domingo. Além disso, o que eu anoto também, ó. Eu vou anotando aqui as atividades que eu preciso fazer para eu não me perder ou não esquecer de nada. Então, eu vou anotando aqui. Essa semana ainda não consegui executar nenhuma dessas atividades, mas tudo bem. E aí, à medida que eu faço, eu também coloco o ok, tá vendo? De caneta aqui. Isso me ajuda a não procrastinar. Por quê? Porque na minha cabeça eu já sei o que eu tenho que fazer e eu sei a quantidade de coisas que eu tenho para fazer. E aí isso, quando eu vou, por exemplo, pegar o celular e ficar olhando umas besteiras, porque eu também faço isso,
eu não fico muito tempo, porque eu falo, não vai dar. Se eu ficar aqui, as coisas não vão fazer sozinha. Então não é uma autocobrança, mas é uma observação que a minha mente traz sempre. Por quê? Porque ela já visualizou a quantidade de coisas que eu tenho para fazer. Que dia vai ser mais tranquilo, que dia vai ser mais agitado. Então, tudo isso, todas essas anotações e esse cronograma, isso me ajuda a não ficar procrastinando. Dá um resultado bem legal. E por que eu ponho o ok? Isso é interessante. Porque eu me sinto feliz quando eu concluo as atividades que eu ali me comprometi na semana anterior programando. Então aquilo me dá uma sensação de prazer. Aquele ok para mim funciona como um reconhecimento. Uma coisa assim, ó, você conseguiu. Legal, mais um, tá pronto. Então é bem bacana. Eu aconselho que você faça isso. Tem um resultado assim muito legal e reduz absurdamente a procrastinação. Muito, mesmo. De verdade, é muito legal. E como eu já disse, vou reforçar o uso eficiente da mente, dos pensamentos. É um treinamento para você começar a usar a sua mente verdadeiramente como estratégia de negócio e não só como ai meu Deus, o que eu faço agora? Minha agenda tá vazia. Ai, eu tenho conta, eu não tenho dinheiro para pagar, como é que vai ser? Então, treinar a sua mente para essas coisas, criar uma rotina vai ajudar você a treinar a mente para usar de forma estratégica. Ah, a agenda tá vazia, tá bom, mas o que eu posso fazer de verdade, além de ficar me preocupando com essa questão, o que eu posso fazer de verdade para mudar isso? Que ações eu posso tomar? Eu posso ir, de repente, tentar uma parceria com algum espaço? Ah, eu posso falar com algum dos meus professores? Enfim, você vai começar a pensar em formas diferentes de usar a sua mente de maneira estratégica, tá? Uma outra coisa que eu quero aqui falar com vocês, que eu vejo que muita gente, isso eu via muito quando eu fazia consultoria financeira presencial, e eu passei por essa situação também quando eu era CLT, que eu gerenciava equipe. Isso é extremamente desgastante. Eu sei que pode ser que nessa hora você esteja pensando, mas Érica, sou eu e o meu trabalho. Mas, mesmo sendo só você não tendo nenhum colaborador, nem nada, e eu sei porque eu vivo isso, tem as questões, por exemplo, de casa, filho, companheiro, companheira, enfim, outras situações que podem acontecer e que é importante você ter a clareza desse conceito que eu vou falar agora, tá? Não precisa ficar preocupado em anotar esse conceito, porque ele tá lá no carrossel que eu postei ontem. Então tá bem legal. Se você tá me assistindo do YouTube, vai lá no meu Instagram, Finanças para Terapeutas, e tem lá um post carrossel com como otimizar o seu tempo, né? Como ter uma rotina de sucesso. Então, esse material que eu vou mostrar aqui tá lá. Mas antes de mostrar o material, eu quero explicar para você a diferença entre urgente e importante, tá bom? Urgente, não dá para esperar. Urgente é urgente, tem que ser feito naquela hora. Coisas que são urgentes. A minha filha caiu, se machucou. Para tudo, vai ver o que está acontecendo. Com relação aos atendimentos, vai. A cliente caiu da maca, para tudo. Você estava fazendo outra coisa, a cliente foi subir ou descer da maca, caiu. Para tudo, vai resolver, urgente. Coisas que não dá para esperar, que você não consegue passar para outra pessoa fazer. E se você é uma pessoa extremamente centralizadora, daquelas que toma tudo para você, desapega. Porque senão tudo na sua vida vai ser urgente.
E não é. Não é porque as pessoas fazem diferente do jeito que você faz que tá errado, que tá mal feito. Não é assim. Então, se você é extremamente centralizadora, controladora, desapega, tá bom? Então, para prestar atenção e identificar as coisas que são realmente urgentes. O resto a gente vai chegar lá, mas primeiro eu quero que você entenda esse conceito. Urgente é tudo aquilo que não dá para esperar para acontecer, para resolver. Tem que parar e resolver naquela hora. O resto pode ser definido como importante. O que são coisas importantes? São coisas que dependem de você para ser feitas, mas que não precisam ser feitas naquele momento. Então, você pode pegar, se você for uma das 10 primeiras alunas da próxima turma do Finanças para Terapeutas, você vai ganhar esse planner lindo aqui. E aí, você vai anotar as coisas importantes aqui, ó, que podem ser feitas depois. Você não precisa, você precisa fazer, depende de você fazer resolver aquela situação, né? Realizar aquela tarefa, mas não precisa ser naquele momento. Então, urgente, para tudo, resolve na hora que você está fazendo. Importante. Importante precisa ser feito por você, mas não precisa ser realizado naquele momento. E aí o material que eu estava falando que eu vou mostrar e que está lá no post, não se preocupa, é esse aqui, tá vendo? Então, ó, crises são coisas que são urgentes. Você precisa parar e resolver naquela hora. Importante, você precisa planejar, organizar e colocar na agenda para fazer depois. Tô vendo ao contrário aqui. E aí tem aqui, ó, interrupções. Então, delegue para outras pessoas fazerem. Érica, de novo essa história, você não entendeu? Que sou só eu atendendo, não tem mais ninguém, vou delegar para quem? Vamos lá. Você precisa comprar um determinado insumo. Ah, o marido tá passando perto. Pede para ele passar para pegar. Ou então, não, eu não preciso ir até lá. Eu posso pedir para me entregar. Isso já vai facilitar, você faz a compra online. Então, quais são as coisas que você pode pedir para outras pessoas fazerem para você, né? Você vai identificar várias situações que você pode. Seja bem-vinda, Rô. Que não dependem única e exclusivamente de você, que outras pessoas podem fazer. Isso vai te ajudar. A gente tem que desapegar da sensação que só dá para pedir, para delegar quando a gente tiver colaborador. Não é verdade, tá? Então, comece aí a pensar para quem você pode delegar determinadas tarefas. E aqui, distrações, ó. Distrações. Não faça. Rolando feed nas mídias sociais, assistindo uma série na Netflix o dia todo, sabe? Aquela que você não consegue parar de assistir. Então, isso são distrações que não te ajudam efetivamente com o seu negócio, a viver de atendimento, a ter mais clientes, não vão te ajudar. Então, é muito importante você ter na sua mente esses 4 pontos. Esses pontos, eles são fundamentais para a criação da rotina para viver dos atendimentos. Ponto número 1. Identifique as crises, o que é urgente, o que você precisa parar e resolver naquele momento. Crise, ponto 1. Ponto 2. São as metas e o planejamento. São as coisas importantes. Precisam ser feitas por você, mas não precisam ser feitas naquele momento. Você consegue programar a execução daquela tarefa. 3. Interrupções. Muitas vezes a gente é interrompida por
outras pessoas com assuntos que não são importantes, que a pessoa mesmo pode fazer, ou então você pode pedir para outra pessoa resolver para você. Então, esse ponto das interrupções são aquelas situações que você começa a pensar, isso pode ser resolvido por outra pessoa, não precisa ser feito por mim. Quarto ponto, as distrações. E essas chovem na nossa vida ultimamente, né? Vira e mexe, você tá lá no celular fazendo uma coisa, de repente aparece ali um rios engraçado, você, vou ver só esse. Daqui a pouco tem 2 horas que você tá lá rolando rios. Então, é importante distração em momentos específicos, tá? Como eu falei, um outro ponto importante é escreva as tarefas do dia seguinte na noite anterior. Eu falei para vocês que eu planejo a minha semana na sexta ou no domingo, né? Você não precisa se programar com tanta antecedência, se organizar. É que isso já tá um hábito para mim, então tá muito ali na minha rotina semanal. Mas se você tá começando, é melhor você começar essa programação, esse planejamento na noite anterior. Então hoje à noite, você programa, escreve, define quais são as atividades e os compromissos que você tem amanhã. Amanhã à noite, você programa de depois de amanhã. E assim vai, porque aí você vai pegando o hábito também de programar a sua agenda. E não fique apegado só aos atendimentos, todas as tarefas. As postagens nas mídias sociais, como é que eu quero divulgar o meu trabalho? Eu preciso trabalhar para identificar qual vai ser o meu posicionamento, que público que eu quero atender, qual é a técnica que eu quero divulgar mais, como eu posso fazer isso. Então, todas essas questões são pontos estratégicos do seu negócio e que precisam estar ali anotadas na sua rotina do dia. Porque senão o dia passa, a nossa mente deleta. Sabe que hora que você vai lembrar disso de novo? Depois, no final do dia, no banho, provavelmente. Chega na hora do banho, você vai falar, opa, era para eu ter feito post, era para eu ter feito contato com uma pessoa para parceria. Gente, eu anoto até ligação, quando eu preciso fazer ligações importantes. Gente, isso tá antigo, né? Ninguém mais liga. Seja bem-vindo, Dani. Mas eu anoto até quando eu preciso fazer contato com pessoas importantes, eu anoto ali na minha lista, porque senão a gente esquece, né? A minha mente já tá meio que, digamos, treinada para esquecer as coisas que não estão anotadas. Então, para isso não acontecer, eu anoto quando eu preciso fazer contato com alguém importante, para agendar uma reunião, para, enfim, alinhar uma parceria, alguma coisa assim, eu anoto. Então, cria esse hábito. Na noite anterior, você anota todas as suas atividades, agendas, compromissos do dia seguinte. Resolve sempre o que é mais importante. Nessa lista aqui que eu mostrei para vocês, da minha listinha de tarefa. Eu coloco aqui, eu tento colocar aqui numa ordem do mais importante para o menos importante. Porque aí eu já resolvo logo o que precisa resolver de cara, não preciso ficar me preocupando com isso depois. Então, quando você criar essa listinha de tarefa, começa com o que é mais importante. Pode ser que no começo você anote o que você está lembrando e não tem problema. Mas depois que você anotou, coloca um número lá do lado da anotação. Um mais importante, à medida que vai crescendo, vai ficando menos importante. Porque vamos supor que seu dia foi super corrido, atribulado. Várias coisas que não estavam previstas aconteceram. Quando você anota ali e vai resolvendo do mais importante para o menos importante, o que sobrar é menos importante, não tem problema ficar para o dia seguinte. As questões que são primordiais você já resolveu. Então, crie esse hábito, anote ou numere as
as tarefas da mais importante para menos importante. E, né, se dedique para resolver as mais importantes sem falta naquele dia. Quais são os grandes benefícios de você conseguir organizar a sua rotina dessa maneira? Você não vai ficar com aquela sensação que para mim é horrorosa de que eu fiz um monte de coisa hoje, eu tô super cansada, mas eu não fiz nada. Porque no fundo, você tá com aquela sensação de que você não resolveu nada do que você precisava, embora você tivesse feito um monte de coisas. Quando você organiza a sua rotina, você consegue mensurar o que você fez, efetivamente. E não vai ficar assim, com essa sensação que pelo menos para mim não é legal. Vai reduzir o seu estresse e a ansiedade de que, ai meu Deus, tem tanta coisa para fazer, eu não consigo fazer nada, sabe? Essa sensação também, essas emoções não são legais. Então isso, com uma rotina organizada, vai diminuir. Você tá com as coisas anotadas aqui, você sabe o que vai ter e o que não vai ter para fazer. Você colocou lá um okzinho, você sabe o que você fez e o que ficou faltando. Isso é um mega diferencial, dá um alívio assim, e quanto menos preocupada, menos ansiosa, menos estressada, e quanto menos essa sensação de que eu fiz um monte de coisa e não fiz nada, você tiver presente em você, mais a sua mente está livre, está leve, para pensar em questões estratégicas do negócio. Isso facilita, vai trazer fluidez para o seu dia. A maioria das pessoas, quando aplica isso, tem a sensação de que está produzindo mais e se cansando menos. E eu não estou querendo aqui disseminar a cultura de que precisa trabalhar, produzir, não sei o quê. Não. Mas você tem que produzir de forma estratégica, criando uma rotina organizada, otimizar o seu tempo. Seja bem-vinda, Aline. É importante você criar esse hábito, é super importante. Então, vamos lá, bora trabalhar uma rotina organizada, uma rotina de sucesso para te ajudar a viver dos seus atendimentos, para que você consiga produzir mais e se cansar menos, pensar mais na estratégia do seu negócio e não só na execução do trabalho, tá bom?